O Grêmio acaba de protagonizar. Pode tirar a tela de retorno, por gentileza, Carlinhos, que agora eu quero me enxergar aqui para poder fazer o cérebro funcionar com um pouco mais de tranquilidade. Porque as vontades que eu tenho de falar aqui no microfone, possivelmente é arrumar mais um processo. Assim como o Rodrigo ali está me processando, possivelmente outros jogadores do Grêmio fariam o mesmo, porque agora é assim. Futebol mudou agora. Agora o cara ganha 1 milhão, ele ganha 500 mil, mas tu não pode dizer que ele é ruim, porque senão ele te processa. E tu até ganha o processo, né? Mas tu já tem que pagar o advogado. Aí tu tem que ficar cuidando do que tu diz. Porque o Grêmio é assim. Mas vem cá, só um pouquinho. E eu não tô transformando em terra arrasada, tá? Entendam, por favor, o que eu vou dizer. O Grêmio o Grêmio perdeu para um time ruim. Mas não é que o Grêmio perdeu para um time ruim. O Grêmio foi amassado por um time ruim. O time do Inter é ruim. O Inter quase perdeu pro Inter de Santa Maria. Então, tem algumas coisas. O Everton, meu Deus do céu. Aliás, eu sei que é só o segundo jogo do Everton, mas eu tenho que analisar o que ele faz dentro de campo. O Everton hoje, por baixo, tem 2 gols que ele poderia ter evitado. O primeiro e o quarto. Por baixo, tá? Pra deixar barato. O time do Grêmio foi bunda mole dentro de campo. O Grêmio não conseguiu ter a dignidade de pelo menos lutar, de pelo menos se entregar, com raríssimas exceções. Tu pode salvar o TT, tu pode salvar o Arthur, mas de resto, senhores, o Grêmio sofreu pelas 2 laterais. O primeiro jogo de impacto, o Grêmio foi empacotado. Pelo amor de Deus, alguém explica pro Luiz Castro o que significa perder de 4-2 no Grenal. Outra, eu fico pensando uma coisa, tá? Eu tenho o William e eu tenho o Cristaldo. Por que que eu escolho o Cristaldo? Se eu tenho o William. Não, mas é que vocês têm que entender que o William não tem as mesmas fibras musculares e ele precisa jogar de ponta. Meu ovo. Futebol tu tem que escolher os melhores. O Cristaldo é morto! O Cristaldo chegou em 23 e não nos entregou. Chegou em 24 e não nos entregou. 25 não nos entregou. Ele tá em 26. E eu tenho que continuar acreditando que de uma hora para outra é como se apertasse um desfibrilador no peito do Cristaldo e ele renascesse pro futebol. E ele tivesse um pingo de vontade. Ele troteia em campo. O Marcos Rocha foi uma avenida lá em Santa Cruz contra a Avenida, vocês lembram? O ponteiro esquerdo deles, que eu não lembro o nome, foi pra cima do Marcos Rocha e já deitou. Tem um dos gols, acho que é o 4º gol, tá? Acho que é o 4º gol. O Carboneiro hoje virou, meu Deus do céu, Garrincha pelo lado esquerdo. Pelo amor de Deus, porque ele tava em cima do Marcos Rocha. Tem um gol, acho que é o 4º gol deles, tá? O Carboneiro e o Bernabé, que faz o gol, eles brincam com o Marcos Rocha dentro da área do Grêmio. Hoje, tudo o que podia acontecer de errado aconteceu pelo lado do Marcos Rocha. E os zagueiros do Grêmio, obviamente, ficaram vendidos em todo jogo. O Grêmio foi um time perdido em campo. Teve nada de soberania tática, tudo aquilo que a gente imaginou que fosse acontecer foi rasgado, foi pelo ralo. O Grêmio foi amassado. O Inter finalizou contra o nosso gol com menos de 1 minuto. E com mais 1 minutinho depois, já estava finalizando de novo. E aí eu acho que foi, eu anotei aqui, ó. Com 4 minutos, nós fizemos o gol do Amuso. E aí com 10 já tomamos. Aí com 21, fizemos o do Edenilson. Aí com 28 já tomamos. E aí com 30 já tomamos. E com 37 tomamos. E se não tivesse acabado o jogo, tomava mais agora. É surreal. O Grêmio foi apático. Eu não estou fazendo terra arrasada, eu estou mostrando uma realidade. Eu posso pegar só do time titular. O Everton, Marcos Rocha, Marlon e Cristaldo. Eles simplesmente não aconteceram. Eles atrapalharam tudo. O Enamorado entrou no final do jogo e deu uma melhora. O William entrou no final do jogo e deu uma melhora. Deu uma melhora até o Edenilson, não só pelo gol. Em relação ao Cristaldo, por favor, esqueçam o Cristaldo. Perdemos esse dinheiro. Fazer o quê? Não vai conseguir vender, mas pelo menos não renova. Perdemos. Às vezes a gente perde na vida. É isso. Tem negócio que a gente faz de errado e o dinheiro foi embora. Não tem o que fazer. Mas tu não pode ficar sentado no erro. Eu sei que vão vir uns chatos, e os chatos, você pode ir embora, não precisa nem ficar aqui. Os chatos vão começar. Ai, mas já tá lá o Bagé fazendo gritaria com 20. Não, só um pouquinho. Eu não fui criado a achar normal tomar 4-2 em Grenal
com o time dos caras morrendo. Ah, não, só um pouquinho. Os caras quase perderam pro Inter de Santa Maria. E simplesmente nós entramos em campo hoje achando que a gente ganhava num status, que eu nem sei que status é esse. E claro que nós tínhamos o direito de confiar, porque era o que nós estávamos vendo. Agora por que escolher o Cristaldo se o Cristaldo não rende contra ninguém? Se tu tem o William, tu não pode escolher o Cristaldo. Não pode, simplesmente não pode. O João Pedro não é nada demais, mas ele não pode ficar no banco do Marcos Rocha. O Marcos Rocha acabou. Vocês acham que a Leila rasga dinheiro, a presidente do Palmeiras? O Everton fez tudo errado. O Everton me fez sentir saudade, não é do Grando. Ele me fez sentir saudade do Volpe. Que todo jogo eu pedia pra ir embora, porque eu torço pro Grêmio. Eu quero que me exploda jogador esse ou aquele. Se quiserem fazer o que o Rodrigo Eli fez me processar, que me processe, eu tô nem aí. Eu torço é pro Grêmio, eu não torço pra vocês. Eu não torço pra humano, eu torço pro Grêmio. Eu quero que o humano que vista a camisa do Grêmio honre a camisa do Grêmio. Não me interessa quem é, se eu vou ter que elogiar ou se eu vou ter que criticar depois. O Grêmio foi amassado por um time ruim do Inter. O torcedor do Inter não encheu o estádio deles porque não tinha noção que pudesse sequer trocar a garrafa com a gente. E os caras nos amassaram. Ia estar tudo certo até o primeiro jogo de impacto. Tá bom, nós fomos empacotados no primeiro jogo de impacto. Nós não podemos, senhor, por favor, guardem essa frase. Nós não podemos normalizar ser amassado e tomar 4-2 num Grenal com um time ruim do Inter. Nós não podemos normalizar. Não se normaliza a derrota, mas muito menos em Grenal e muito menos quando o outro time é pior que o nosso. Tá todo mundo gourmetizando. Calma, Bagé. É só o começo. Que isso? Eu não tô pedindo demissão de ninguém. Eu estou pedindo que não deixem mais jogar o Marcos Rocha, não deixem mais jogar o Cristaldo e tentem conversar com o Everton para explicar que quando tá entre a trave e ele, a bola não pode passar. Que quando a bola vem por cima, ele tem que sair na bola. Meu Deus do céu, foi um horror. Os gols que a gente encontrou, os gols em jogadas individuais. Dá para livrar o Arthur e o TT desse time do time do Grêmio. Não normalizem, por favor, não normalizem. Nós perdemos para um time ruim. Aliás, o time ruim do Inter mereceu fazer mais do que fez. E foi 4-2. Nós fomos goleados dentro da casa dos caras. Eu não nasci para torcer para um Grêmio que acha que é normal. Se vocês é do outro lado da tela, qualquer de vocês que seja, acha normal, vocês me desculpem, eu discordo. Não, nós temos que torcer para o Grêmio. Nós não temos que torcer para pessoas. As pessoas que estão no Grêmio, sendo remuneradas ou não, elas estão ali para servir o Grêmio e estão ali para ser cobradas se não conseguirem servir o Grêmio. O que aconteceu hoje não é normal. Nós somos empacotados por um time medíocre do Internacional.